Seja muito bem-vindo ao canal Ciência Moderna 2.0. Bom, neste vídeo vamos dar continuidade com a resolução do exame de admissão à Universidade Eduardo Mondlane, nesse caso concreto da disciplina de Química do ano 2016. Bom, entretanto, esta é a última parte da resolução do mesmo. A primeira e a segunda parte do exame já estão resolvidas e o link dos vídeos se encontram aqui na descrição deste vídeo. Então, se não estás subscrito, inscreva-se no canal, deixe ficar o seu like enquanto roda a vinheta e fique ligado. Muito bem, continuando com a nossa resolução, vamos partir para o número 32, que diz o seguinte. Dadas as equações termoquímicas, então ele forneceu aqui três equações, primeira, segunda e a terceira. E com seus respectivos ΔH, ok? ΔH1, 2 e 3. Eu já reescrevi aqui para não perder muito tempo reescrevendo as mesmas, ok? Então, eles querem saber o quê? A entalpia padrão de combustão do ácido acético. Eles querem saber qual é a entalpia padrão de combustão do ácido acético. Então, nós devemos manipular estas equações, essas três equações, utilizando a lei de Hess, lógico, para que possamos chegar na entalpia, na equação de combustão dessa substância, nesse caso que é o ácido acético. Quem seria o ácido acético nestas três equações? Então, o ácido acético se encontra na terceira equação nos produtos. Esse cara aqui, esse é o ácido acético, que eles estão a dizer aqui. Então, nós queremos saber a entalpia padrão de combustão deste ácido acético. Então, vamos reescrever esta equação que representa a combustão do ácido acético. O que seria a combustão? Combustão nada mais, nada menos que reagir este elemento, essa substância ou esse composto com oxigênio é uma combustão. Então, vamos ter o que? Nós queremos calcular a entalpia desta reação, que eu vou escrever aqui. CH3CO, ácido acético, que reage com oxigênio, formando o quê? Combustão. O que resulta na combustão? Combustão sempre vai resultar, o gás carbônico vai formar o gás carbônico e água. Isto na combustão completa vai formar dióxido de carbono e água. Incompleta vai formar o quê? Monóxido de carbono e água. Mas aqui eles não especificaram se é uma combustão completa ou incompleta. Mas a combustão que é mais frequente de acontecer é completa. Então, se eles não especificaram, adota como sendo o quê? Uma combustão completa. Então, vai formar CO2, CO2, ou seja, dióxido de carbono e água, ok? E água. Então, antes de nada, vamos verificar se a equação está balanceada. Então, vamos lá. Nos reagentes eu tenho 2 carbonos, nos produtos 1, então preciso de 2 aqui. Oxigênio, tenho quantos? 2, 4. Nos produtos, tenho 3, então preciso de 2 aqui. Tenho 4 oxigênio, 6. Tenho 6 oxigênio, então nos reagentes tenho 4, então preciso de 2 aqui. Mais o quê? Mais nada, né? Tenho 2 carbonos no reagente, 2 nos produtos. Tenho 6 oxigênios nos reagentes, 6 nos produtos. E 4 hidrogênios nos reagentes, 4 nos produtos. Então, a equação que nós queremos saber é esta aqui. A entalpia que nós queremos calcular. Queremos calcular a entalpia desta reação, que é a combustão do ácido acético. Então, moral da história, nós devemos manipular estas três equações aqui para que possamos chegar nesta equação que eu acabei de escrever aqui. Não tem jeito. Então, vamos lá começar. O que diz a lei de Hess? Diz que nós podemos manipular as equações como se fossem expressões matemáticas, simplificando o que tem nos reagentes, nos produtos, por aí vai. Ok? Então, vamos lá. Sem se esquecer dos seus respectivos ΔH. Se tu multiplicas a equação por 2, tem que multiplicar o seu ΔH também por 2, né? Isso é básico. Então vamos lá. Nós queremos o quê? Vamos lá. A nossa equação. Nós queremos o dióxido de carbono nos produtos, ok? 2 moléculas de dióxido de carbono nos produtos. Então vamos lá procurar a equação que tem dióxido de carbono. Nós conseguimos perceber que na equação 1 temos dióxido de carbono nos produtos. Então não precisamos o quê? Não precisamos inverter, porque está nos produtos. Então se está nos produtos, só temos 2 átomos, 2 moles de dióxido de carbono. Então nós precisamos multiplicar a equação 2, a equação 1 nesse caso, por 2. Por quê? Para conseguirmos ter 2 moléculas de dióxido de carbono. Então, esta equação 2 vou multiplicar por 2. Multiplicando por 2, vou passar a ter 2 carbono grafite, 2 oxigênio e aqui 2 o dióxido de carbono, ok? Então vamos lá verificar outra. Vamos nos guiando com a equação global que eu escrevi aqui embaixo, ok? Então vamos lá. Eu tenho 2 moléculas de água nos produtos. Vamos lá ver. A água está nos produtos, nestas três equações no reagente está nos produtos, então não preciso inverter. A água se encontra nos produtos na equação 2. Só que na nossa equação global temos 2 moléculas de água, então nós precisamos multiplicar a equação 2 também por 2 para conseguirmos ter 2 moléculas de água. Então multiplico esta também por 2, equação 2. Passo a ter 2H2 e aqui passo a ter 2, só que 2 dividido por 2 dá 1, então eu posso muito bem apagar este 1 meio e colocar 1 aqui, porque 2 multiplicado por 1 meio vai dar 1, ok? E aqui passo a ter 2 moléculas de água. Muito bem, agora vamos verificar o nosso ácido acético, tem que estar nos reagentes na nossa equação. Então vamos lá, nas equações o ácido acético está nos produtos, opa, estrago, então nós devemos inverter a equação 3, para que o nosso ácido acético se encontre nos reagentes. Opa, estava a esquecer de uma coisa, eu multipliquei a equação 1 por 2, então o seu ΔH também eu tenho que multiplicar por 2, então vai ser vezes 2. Multipliquei a equação 2 por 2, também o seu ΔH vou ter que multiplicar por 2, ok? Então não se esqueça disso, eu já estava a esquecer aqui. Muito bem, então vamos lá. A equação 3 nós devemos inverter, e se nós invertermos o seu ΔH também iremos inverter o seu sinal. Se era positivo, passa a ser negativo. Se era negativo, passa a ser positivo, ok? Então vamos lá. A equação 3 eu vou ter que inverter, ok? Vou ter que inverter a equação 3, ou seja, pego o que está nos produtos, coloco nos reagentes. E o que está nos reagentes, eu coloco nos produtos. Então passo a ter o quê? CH3COOH. Isso formando, se decompondo em 2 carbono grafite,
não preciso escrever o quê? 2 carbonos grafite, ok? Mais 2H2 mais o quê? O2, ok? Isso gasoso. Então eu já inverti. Então posso apagar esta equação aqui, porque eu já inverti ela e vou escrever no lugar dela esta equação que eu acabei de inverter. Inverti o que estava nos produtos, coloquei nos reagentes, o que estava nos reagentes e nos produtos. Então aqui na equação 3 vem o quê? Vem CH3, COOH, e isto formando o quê? Formando 2 carbono grafite, ok? Mais o quê? 2H2, isso gasoso também, mais oxigênio, isso gasoso. Então já invertemos. Então podemos eliminar esta aqui. Só estávamos a copiar, estávamos a copiar a equação. Muito bem, então eu já fiz tudo e o seu ΔH passa a ser o quê? Passa a ser positivo. Eu inverti a equação, então eu vou ter que inverter também o seu ΔH. Então era menos 484. Então aqui passa a ser mais 484, ok? Então aqui passa a ser mais. Inverti a equação, inverto o ΔH. Ok, aqui a festa acabou. O que sobra aqui é somar as equações na vertical, ok? Então vamos somar estas equações aqui. Vamos lá somar, vamos ver o que resulta. Então, somando isto, vamos somar mais na vertical. Opa. Então, vamos somar estas equações. O que tem nos reagentes, vamos cortar com o que tem nos produtos. Vamos lá começar a simplificar. Vamos lá começar a fazer a festa. Ok, eu tenho 2 hidrogênios nos reagentes. 2 hidrogênios nos reagentes. Some com 2 hidrogênios nos produtos. Sumiu. E eu tenho 2 carbonos grafites no reagente. 2 carbonos grafites no reagente e 2 carbonos grafites nos produtos. Tem mais algo para cortar? Tem mais algo. Água. Tenho... tem mais algo para cortar? Não, água não posso cortar. Não tem nada em comum. Mais algo em comum? Não tem mais nada. Tem mais algo em comum, sim. Então, eu tenho um oxigênio no reagente e tenho um oxigênio nos produtos. Sumiu. Então, vamos lá somar o que sobrou. Aqui não tem mais nada para cortar. Vamos lá somar o que sobrou. Vamos lá. Vamos somar isto. Então, eu tenho o que? O que sobrou aqui? Sobrei-me com ácido acético, ok? Mais o quê? Mais esse 2 oxigênio aqui. O ácido acético é este. Já escrevi. Mais esse 2 oxigênio, mais 2 oxigênio gasoso. Isto me formando o quê? Me formando o que tem nos produtos. Sobrou-me 2 moléculas de CO2. Então, 2 moléculas de CO2 gasoso, mais o quê? 2 moléculas de água líquida. Então, mais 2H2O. Ok? Então, esta é a equação global que nós obtivemos. Então, percebam que esta equação é a mesma que esta que eu escrevi, é a mesma equação que eu escrevi aqui embaixo. Ok? Então, lógico que a nossa manipulação foi certa. Então, o que nós precisamos saber é calcular o ΔH desta equação. E se nós somamos todas as equações, vamos somar os seus respectivos ΔH. Só isso. Então, eu vou apagar aqui só para fazer a soma dos seus respectivos ΔH que estão a precisar, que exatamente estão a precisar nesta questão. Então, vamos lá. ΔH desta reação tem que ser igual a ΔH1, ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3, ok? Então, eu já sei que é a soma, eu posso não escrever isso muito bem de soma, já sabemos que será a soma. Então, ΔH1 quanto vale? Vale menos 393 vezes 2, ok? Então, escrevo aqui, menos 393 vezes 2. Mas, o ΔH2 é menos 286 vezes 2. Então, o ΔH2 vai ser menos 286 vezes 2. Isto mais o quê? Mais o ΔH3. ΔH3 é mais 484. Então, vou ficar com mais 484. Então, vamos fazer essa pequena conta. Vamos lá, finalizar isso de preto. Então, ΔH tem que ser igual ao quê? Vamos lá. 2 vezes 3 dá 6, ok? Dá 6. 2 vezes 9 dá 18. 18 vai 8, vai 1. 2 vezes 3 dá 6, mais 1 dá 7. Então, fico com menos 786. Isso menos, sei que mais com menos vai dar menos. Então, 2 vezes 6 dá 12. Então, vem 2 aqui, vai 1. Ok? Então, vem 2 aqui, vai 1. 2 vezes 8 dá 16. 16 mais 1 dá 17. Vem 7 aqui. É isso. E 2 vezes 3, 2 vezes 2 dá 4. E 4 mais 1 dá 5. Então aqui vem 5, ok? Então dá menos 572. Ainda tem mais o quê? Mais 484. Então eu vou ter que fazer essa conta aqui. Aqui mesmo, deixa eu usar uma malandragem. ΔH tem que ser igual ao quê? Isto eu posso escrever, 786 eu posso escrever como sendo menos 780. Isso menos 6 é a mesma coisa. Ainda menos 570. Menos 2. Ainda tem mais 480. Isto mais 4, ok? Então vamos lá usar uma malandragem aqui. Eu tiro menos 780 mais 480, aqui vai me sobrar apenas 300. Aqui sobra-me 300. Menos 300 aqui, ok? Menos 300. Agora, falta mais o quê? Menos 300. Então, vamos lá escrever aqui. Aqui é só colocar na máquina. Aqui já não tem nada. O exercício já morreu. Então, aqui eu tenho menos 300. Aqui só são contas. Ainda tenho menos 300. Menos 300, menos 570, ok? Ainda tem menos 6, menos 2, mais 4. Então, vamos lá. Continuando aqui. Fico com o que? Vou invadir o espaço dessa outra questão aqui. Então, aqui, menos 300, menos 570, vem para cá, fica 800, 870. Então, fico com menos, aqui fico com menos 870, né? Então, aqui fico com menos 870.
E aqui, menos 6 mais 4 dá menos 2. Menos 2 ainda menos 2. E aqui vou ficar exatamente com menos 870. Menos 2 dá-me exatamente igual a menos 874 kJ, ok? Então, o nosso ΔH é exatamente menos 774 kJ. Então, vamos ver nas alternativas se isso contém. Então, vamos lá, menos 774 mais 774 está fora, e este também está fora, menos também está fora este aqui. Então, está exatamente na letra D deste exercício, ok? Então, vamos para a próxima questão, que é o número 33. Vamos lá apagar esse espaço que nós invadimos aqui da questão. Então, vamos lá, o número 33 diz o seguinte: a variação na concentração de X em função do tempo é, deram essa tabela. Então, eles querem saber a velocidade média da reação no instante 4 a 6 minutos. Então, aqui eles deram uma tabela em que o tempo está em segundos. Então, nós devemos saber onde que se localiza 4 a 6 minutos. Então, vamos lá começar convertendo este segundo em minutos. Vamos lá, 280 para segundo, isso eu dividi por 60. Então, 240 nesse caso. 240 dividido por 60, corto. Aqui vai dar 24 por 6. 24 por 6 dá 4. Então, dá 4 minutos, né? 4 vezes 6 dá 24, exato. Então, dá 4 minutos. Então, nossa casa de 4 minutos é essa aqui, 200. Deixa até eu colocar de azul. Então, a nossa casa de 4 minutos é essa aqui, de 240 segundos de 240 segundos e 12. Agora, vamos procurar a casa de 6 minutos. A casa de 6 minutos, vamos lá dividir esse 360 por 60. Então, 360 dividido por 60, por 6, aliás, é isso, sim, por 60 nesse caso. Corto este com esse, 36 por 6 vai dar 6, né? Por 6, porque 6 vezes 6 dá 36, então é igual a 6 minutos. Então, as nossas casas que nós iremos usar para efetuarmos o cálculo da velocidade média são essas duas casas seguidas, ou seja, estas duas casinhas aqui, ok? Parte do 240 a 360. Então, nós sabemos que eles querem saber a velocidade média nesse intervalo. Então, nós sabemos que a velocidade média é igual à variação da concentração dividido pela variação do tempo. Isso tem que ser igual ao quê? Variação da concentração, temos o quê? Concentração, nesse caso do X, concentração do X final menos concentração do X inicial. Dividido por tempo final menos tempo inicial. Isso tem que ser igual ao quê? Vamos lá. A concentração, sabemos que isto tem que estar sempre em módulo, mas isso já é sabido. A velocidade tem que estar sempre em módulo, mas aqui iremos encontrar positivo. Se encontras negativo, coloca tudo em módulo, vais encontrar a velocidade positiva. Ok? Então vamos lá substituir. Concentração final é concentração final é o último quadradinho, nesse caso que seria 15, menos a concentração inicial 12. Tudo que divide, o tempo final seria o 360, que equivale a 6 minutos, menos o 240, que equivale a 4 minutos, então menos 4. Então a sua velocidade média tem que ser igual a 15 menos 12, costuma dar exatamente 3, dividido por 6 menos 4, isso costuma dar exatamente igual a 2. E fazer 3 dividido por 2, isso costuma dar 1,5 mol. Mol por quê? Por litro vezes minuto, ok? Então, é exatamente 1,5 mol por litro vezes minuto. Está exatamente 1,5, está exatamente na letra, está exatamente na letra D, ok? Então, é a resposta deste exercício. Vamos para a próxima questão. Número 34 diz o seguinte: considera a reação. Ok, qual é esta reação? Vamos lá passar aqui esta reação, que não estamos a conseguir enxergar bem. Ok, eles dão o dióxido de nitrogênio no estado gasoso, reage com o monóxido de carbono, isso também no estado gasoso, para formar o azoto, ou seja, o nitrogênio, também no estado gasoso, mais o dióxido de carbono, também no estado gasoso, ok? Então, o que eles estão a perguntar? Admita que a formação do nitrogênio tem uma velocidade média constante igual a 0,05 mol por minuto, ok? A massa de dióxido de carbono em gramas formada em 1 hora é. Então, eles querem saber, vamos lá, eles deram o quê? Eles deram a velocidade de N2 é igual a 0,05 mols por minuto. Eu vou escrever em base 10. Então, a velocidade de N2 tem que ser igual a 5 vezes 10 elevado a menos 2 mol por minuto, ok? Então, 5 vezes 10 elevado a menos 2 é a mesma coisa que escreveram aqui, 0,05 mol por minuto. E também deram mais o quê? Mais nada, né? Deram tempo também. Deram tempo. Quanto vale o tempo? O tempo tem que ser igual a 1 hora. 1 hora vezes 60 para minutos, vezes 60, 1 vezes 60 dá 60. Então, 1 hora nós já sabemos que tem 60 minutos. Então, 1 hora é igual a 60 minutos. Então, o tempo é de 60 minutos, ok? Muito bem. O que eles querem saber? Eles querem saber qual é a massa desse cara aqui. Mas antes de começarmos a mexer com a reação, primeiro vamos observar se está acertada. Vamos lá ver 2 nitrogênio nos produtos. Então, eu preciso de 2 nitrogênio nos produtos, cá, nos reagentes nesse caso. Então, preciso de 2 aqui, para ter 2 equilibrar. E o que mais tenho? Tenho oxigênios, tenho 2 lá, tenho 4 aqui. Ok, 4 mais 1, 6, ímpar. Ok, lá tenho 2. Então, se lá tenho 2, eu vou colocar o quê? Deixa eu ver. Ok, então aqui eu posso colocar um 4, ok? Passo a ter o quê? 2, 4. 4 mais 4, 8. 8 oxigênio. Lá tenho quantos lá? Tenho 2, então venho e coloco aqui 4, ok? Então tenho 4 carbonos. 4 vezes 2, 8 oxigênio. 4 mais 4, 8 oxigênio. Um nitrogênio.
dois nitrogênios aqui e dois nitrogênios. Boa, já foi. Então já acertamos a equação. Acertar a equação é básico. Muito bem. Então vamos lá, começar. Eles deram a velocidade desse cara aqui. Então eles querem saber qual é a massa. Então, se nós temos a velocidade do nitrogênio, nós podemos descobrir muito bem a massa daquele cara ali. Como podemos descobrir? Vamos calcular a massa do nitrogênio em 60 minutos, como é o tempo que eles querem saber a massa, a massa formada do dióxido de carbono. Então, se nós formos a saber, se nós conseguirmos descobrir qual é a massa formada do nitrogênio, visto que temos a velocidade em 60 minutos, então nós podemos descobrir qual é a massa formada do dióxido de carbono também em 60 minutos, através da pequena estequiometria, ok? Muito bem, então vamos lá. Eu tenho o quê? Eu tenho o seguinte, a velocidade está a dizer mol por minuto. Então, estamos a dizer que o 5 vezes 10 elevado a menos 2 mols são formados em 1 minuto, ok? É isso que está a dizer ali. 5 vezes 10 elevado a menos 2, ou seja, 0,05 mols por minuto. Quer dizer, formamos 0,05 mols em 1 minuto. Então, eu quero saber em 60 minutos, x. Eu quero saber o x em 60 minutos, ok? Então, eu irei descobrir qual é a massa formada do nitrogênio em 60 minutos. E sabendo qual é a massa formada do nitrogênio em 60 minutos, eu consigo descobrir qual é a massa formada do dióxido de carbono também em 60 minutos, aplicando uma regra básica de estequiometria, ok? Então, multiplicando cruzado isto com isto, consigo cortar minuto com minuto, só me fico com moles de quem? Vai ser mole do nitrogênio. Então vamos lá. Eu tenho que o x5, x vezes 1 dá x mesmo. Tem que ser igual a 5 vezes 10, 5 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 60. Isso mole, né? Isso mole de nitrogênio. Então, isso é mole de nitrogênio. Então, vamos lá. O x tem que ser igual ao quê? 5 vezes 10 elevado a menos 2 é a mesma coisa escrever 5 dividido por 100, né? 5 dividido por 100, vezes 60. Isso mole. Então, daqui eu consigo cortar que corto um zero daqui com um de baixo. 5 vezes 6, isso costuma dar a 30. Ainda por 10, corto, dá-me 3 mol, ok? Então, o meu x tem que ser igual a 3 mols de quem? De nitrogênio formado em 60 minutos. Muito bem, então, vamos lá voltar para lá na nossa equação. Nós temos que esse cara em 60 minutos, eu posso apagar essa velocidade porque já usei ela. Muito bem. Então, vamos lá. Eu tenho que nós formamos 3 mols em... Deixa eu até apagar também isto aqui. Então, nós formamos 3 mols de nitrogênio em 60 minutos. Então, vamos lá. Nós temos aqui 3 mols de quem? De nitrogênio. 3 mols de nitrogênio em 60 minutos. Nós queremos saber, iremos formar quantos mols de dióxido de carbono, ok? Então, ali em cima nós temos o quê? Aqui temos 1 mol. Então, 1 mol está para 4 mol. Então, aqui tenho 1 mol está para 4 mol. Isso é básico, né? Então, pego isso, vou transladar para cá. Então, eu tenho 1 mol de quê? De nitrogênio. Está para, aliás, 4 mol. Está para 4 mol de CO2, ok? Então, eu quero saber 3 mols de nitrogênio que formam-se em 60 minutos. Está para X. Ok? Então isso vai dar 12, né? Vai dar 12. A proporção é de 1 para 4. Ou seja, se aqui é 1, então para dióxido de carbono multiplicamos por 4, que vai dar 12 mesmo. Então daqui eu consigo simplificar o quê? Um mol de N2 com mol de N2. Então isto vezes isto tem que ser igual a isto vezes isto. Ou seja, o meu X tem que ser igual a 4 vezes 3 dá 12 mols de quê? De CO2. Ok? Então temos 12 mols de CO2 formados em 60 minutos. Só que nós não queremos mols, cara. Nós queremos a massa de CO2 formada em 60 minutos. Então nós já sabemos que um mol de CO2 tem quanto da sua massa? Só calcular a massa molar dessa substância de dióxido de carbono. Oxigênio tem 16, carbono 12, 2 vezes 16, 32. 32 mais 12, 44. Então, 44 gramas de CO2, ok? Então, nós temos quantos mols? Temos 12 mols. Temos 12 mols de CO2. Tem quanto da sua massa? Que é formada em 60 minutos, ok? Então, daqui é uma pequena regrinha também, né? Vamos fazer uma multiplicação simples. Este com este tem que ser igual a este com este. Daqui eu posso cortar mol de CO2 com mol de CO2. Fico com gramas de CO2. Ou seja, o meu X tem que ser igual a 44 vezes 12. Isso o quê? Gramas de CO2. Vamos lá fazer essa pequena multiplicação. O meu X tem que ser igual ao quê? Nesse caso, X tem que ser igual... vamos lá. 12 vezes 44. Vamos lá. 4 vezes... 2 vezes 4, isso vai dar 8, né? E 2 vezes 4 dá 8 também. 1 vezes 4 dá 4. 1 vezes 4 também, aqui vai dar 4. Somando isso tudo aqui, baixa 8. E 8 mais 4, quanto é que dá? Dá 12. Então vem 2 aqui, vai 1. E baixa o 4 mais 1 dá 5. Então dá 528. Então isso dá 528 gramas de CO2. Ou seja, a massa do dióxido de carbono formada em 1 hora é exatamente 528 gramas, mano. E 528 gramas está exatamente representado na alternativa E desta questão, ok? Então vamos para a próxima questão, que é o número 35. Diz o seguinte: numa reação, o complexo ativado tem a ver com cinética, então não tem nenhum cálculo aqui, não sei por que deixei espaço. Muito bem, então, numa reação, o complexo ativado possui mais energia. Ok, vamos lá. Numa reação, o complexo ativado. Vamos lá analisar. Alternativa A possui mais energia que os reagentes ou os produtos, exatamente. Então, exatamente, a alternativa A está certa. Então, é a opção A. Nem precisamos analisar. Age como catalisador, está errado. Sempre forma produtos, está errado também. É um composto estável, está errado. Possui menos energia que os reagentes.
possui menos? Não, possui mais energia que o reagente e os produtos, não menos, ok? Então vamos para a próxima questão, número 35, né? 36, então vamos fazer 35. Então vamos para o número 36. 36 diz o seguinte: a constante de um sistema em equilíbrio é essa aqui. Então eles deram esta constante aqui. Kc tem que ser igual à concentração de C elevado a 2 vezes a concentração de D elevado ao quê? Elevado a 3. Tudo isso que divide por a concentração de A vezes a concentração de B elevado a 4. Então eles querem saber a reação que dita essa constante de equilíbrio. Nós já sabemos que para expressarmos a constante de equilíbrio sempre é reagente, sempre será expressa por concentração dos o produto de concentração dos produtos dividido pelo produto de concentração dos reagentes. Então, vamos lá analisar a opção A. Se nós escrevermos o Kc para esta opção A, iremos encontrar aquele Kc. Vamos lá. Kc tem que ser igual à concentração dos produtos. Quem está nos produtos é concentração de A vezes concentração de B. Opa, ali é concentração de C. Então, sempre perdemos nosso tempo. Nós queremos uma reação em que nos produtos tem C e D. Uma reação em que nos produtos tem C e D. Pode ser, então, a alternativa A está fora, porque nos produtos tem A. A alternativa B tem C e D nos produtos. Blá. Então, ok. Alternativa pode ser alternativa D, não pode, está fora porque tem 4AB. Tem 4AB, tem que ter dois números, duas concentrações, duas distâncias somando. Então, moral da história, isto aqui é muito básico ver. Se tu escreves a constante de equilíbrio, Kc, para a reação da alternativa B, tu tens o que? Concentração dos produtos. Quanto é? Temos o quê? Temos concentração de C elevado a 2, que é o seu coeficiente, vezes a concentração de D elevado a 3, que é o seu coeficiente, dividido pela concentração de A elevado a 1, que não preciso escrever, que é o seu coeficiente, vezes a concentração de quê? De B elevado a 4, que é o seu coeficiente. Então, este Kc é exatamente aquele Kc, ou seja, esta reação gera aquele Kc ali. Então, isto implica dizer que a nossa alternativa correta é exatamente opção D, B, não D. Opção B, opção B. Então, aqui nem precisava analisar, começar a escrever Kc, era só olhar, depois ver o que está em cima. O que está em cima tem que estar nos produtos, ok? Não tinha mistério. Vamos lá, número 37 diz o seguinte: numa reação química, atinge o equilíbrio quando o que? Ocorre simultaneamente nos sentidos, ocorre simultaneamente nos sentidos diretos e inverso. Ok, não, está fora, ok? Ocorre simultaneamente nos sentidos diretos e inversos. Está fora. Numa reação equilíbrio é quando as concentrações... uma situação de equilíbrio ocorre quando as velocidades são iguais, ou seja, a velocidade direta é igual à velocidade inversa, ok? Ok. Então, vamos lá. Alternativa B, as velocidades das reações direta e inversa são iguais, exatamente. Então, a alternativa B, ok? Alternativa C, os reagentes são totalmente consumidos? Não, nunca se consomem totalmente. Alternativa D, a temperatura do sistema é igual ao ambiente, a do ambiente também está errado. E, vamos lá, E, diz o quê? A razão entre as concentrações, o produto é unitário. Também está fora, né? Nem faz sentido analisar também. Vamos lá para o número 38. 38 diz o seguinte: como se pode deslocar o equilíbrio desta reação aqui? Vamos lá passar esta reação. O que acontece? Vamos lá ver o que vai nos acontecer com esta magnífica reação. Vamos lá ver o que eles deram aqui. Eles deram a seguinte reação: 2CH, duas moléculas de metano, isso gasoso em equilíbrio, ok? Formando o acetileno, ok? Isso no estado gasoso, mais 3 átomos de hidrogênio, ok? Gasoso. Eles deram que o seu ΔH é positivo, maior que zero. Então, se é positivo, quer dizer para a reação para a direta, ok? Ou seja, saindo dos reagentes para os produtos, o ΔH, nesse sentido, o ΔH é positivo. Se é positivo, então, nesse sentido aqui, é uma reação endotérmica. Muito bem. E nesse sentido aqui, exotérmica, ok? Muito bem. Então, aqui vamos analisar quando formos aumentar a temperatura e diminuir a temperatura. Nós sabemos que se formos aumentar a temperatura, vai deslocar para o sentido endotérmico e diminuir a temperatura para o sentido exotérmico. Então, nós já sabemos uma das coisas. Quanto à pressão, vamos lá analisar a pressão. Estou a ver aqui dois fatores, pressão e temperatura. Vamos lá. Pressão. Eu tenho quantos moles no reagente? Tenho 2 moles no reagente, tenho 1 mol aqui e tenho mais 3 moles, tenho 4 moles. Ou seja, tenho aqui 4 moles nos produtos e aqui tenho 2 mols, ok? Muito bem, então nós já sabemos que quando aumentamos a pressão desloca para o sentido de menor número de mol e diminuímos a pressão desloca para o sentido de maior número de mol. Muito bem, vamos lá analisar a opção A. Eles querem saber o quê? Ok. Como podemos deslocar para a direita? Eles querem deslocar para a direita, ok? Então eles querem deslocar para a direita, ok? Então para deslocarmos para a direita nós devemos fazer o quê? Aumentar a temperatura e fazer o quê? E para deslocar para a direita em termos de pressão, vamos ter que diminuir a pressão nesse caso, ok? Vamos lá analisar, vamos concluir melhor. Alternativa A, aumentar a pressão. Aumentar a pressão, quando aumentamos a pressão vai deslocar para o sentido de menor número de moles. Então vai deslocar para a esquerda, nós queremos deslocar para a direita. Está fora a alternativa A. A alternativa A está fora.
Alternativa B, aumentando a pressão. Aumentando a pressão. Aumenta a pressão, vai deslocar para o sentido de maior número de molas. Está fora também. Começou mal. Alternativa B também está fora. A está fora, B está fora. Vamos lá. Alternativa C, diminuindo a pressão. Opa, se nós diminuirmos a pressão, vai deslocar para o sentido de maior número de molas. Então vai deslocar para a direita. Muito bem, está certo. E vamos lá, o segundo fator está a dizer aumento da temperatura. Diminuindo a temperatura, aliás. Diminuindo a temperatura ou estragou. Se nós diminuirmos a temperatura, vai deslocar para a esquerda. Sentido exotérmico. Se sentido direito é endotérmico, então para a esquerda é exotérmico. Então, se nós diminuirmos a temperatura, vai deslocar para o sentido exotérmico, que é a esquerda, logo contrariou. Então, está fora a alternativa C também. Vamos lá, D, diminuindo a pressão, está certo. Vamos deslocar para a direita, que eles querem, que é no sentido de maior número de molas. E diminuindo e aumentando a temperatura, exatamente. Então, se nós aumentamos a temperatura, vai deslocar para a direita no sentido endotérmico. Então, o nosso gabarito é exatamente a letra D, ok? Então, aqui a letra E, nenhuma das opções está fora. Vamos para a próxima questão. Número 39. Número 39 diz o seguinte: considere certas quantidades de água e sumo de limão misturados num copo. Sobre este sistema fazem-se as seguintes afirmações, ok? Um sumo de limão. Então já sabemos que limão é ácido. É uma das dicas que eles nos forneceram aqui indiretamente, ok? Então, o sistema é ácido. Com certeza. O sumo de limão é ácido, lógico. Então, o sistema é ácido, tá certo? O sistema é ácido. O pH do sistema é maior que 7. Para um meio ácido, o pH tem que ser menor que 7. Menor que 7, nesse caso, não menor que 0. Então, o pH tem que ser menor que 7. Isto meio ácido, ok? Meio básico, pH tem que ser maior que 7. Então, ele está a dizer que o sistema, ele já afirmou que o sistema é ácido, exato. O pH é maior que 7. Tá errado. Tem que ser pH menor que 7, ok? Então, vamos lá. O ponto 3 diz o seguinte: no sistema, a concentração dos íons H+, é maior que a concentração dos íons H-. Exatamente. Então, se temos um meio ácido, isso quer dizer que a concentração de íons H+, é maior que a concentração de íons OH-, porque temos mais concentração, porque a solução está mais ácida. A concentração de H+ tem a ver com acidez, ok? Então, o ponto 3 está certo. Então, as únicas certas, os dois pontos certos é o ponto 1 e o ponto 3, ok? Então, são os pontos certos. Vamos lá analisar as opções. Vamos lá. A alternativa correta é, vamos lá, A, ponto 1 e 2. Ponto 1 e 2 está fora. 2 está errado. B, as afirmações 1 e 3. Exatamente. As afirmações 1 e 3 estão certas. Então, estaríamos a marcar a letra, o gabarito B. Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: a uma dada temperatura, o produto iônico da água é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 14. A essa temperatura, com o valor de concentração de H+, de uma solução aquosa neutra é... Então, eles deram duas informações, ok? Eles querem saber a concentração de íons H+. Eles querem saber a concentração de íons H+, para uma solução neutra. Para uma solução neutra, nós já sabemos que o pH é igual ao POH, ok? Que é igual ao quê? Que é igual a 7. E se pH é igual a POH é igual a 7, então a concentração de H+, a concentração de H é igual à concentração de OH menos é igual a 10 elevado a menos 7, ok? Então, numa solução neutra nós temos isso, que tudo é igual. pH e pOH é igual, a concentração também é igual. Então, nós queremos saber a concentração de H+, numa solução em que o KW é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 14. Então, daqui é bem simples. Nós já sabemos que a 25 graus Celsius, KW é igual à concentração de H+, vezes a concentração de OH menos vezes a concentração de OH menos. Então, se nós queremos saber a concentração de H+, temos que a concentração de H+ tem que ser igual ao KW dividido pela concentração de OH menos. E nós queremos calcular numa solução neutra, aquosa neutra. Ou seja, o KW já nos deram, que é 4 vezes 10 elevado a menos 14 dividido por a concentração numa solução neutra. A concentração de OH menos é igual ao quê? É igual a 10 elevado, 1 vezes 10 elevado a menos 7. Então, isso tem que ser igual ao quê? 4 dividido por 1, quando é que dá isso? Dá 4 mesmo, né? 4 ainda vezes 10 elevado a menos 14, vezes 10 elevado a mais 7, quando passa para o numerador. Então, daqui eu tenho o seguinte, que a concentração de H+, tem que ser igual ao quê? 10 elevado a menos 14 vezes 10 elevado a mais 7, somamos os expoentes, fico com 4 vezes 10 elevado a menos 7, ok? Então, temos que a concentração de H+, nessa solução neutra é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 7, que está representado exatamente na alternativa B desta questão, ok? Então vamos para a próxima, que diz o seguinte: quando se adiciona 10 elevado a menos 2 mols de hidróxido de sódio a 10 litros de água, o pH sofre alteração e torna-se igual. Então vamos lá, eles deram o número de mols, é igual a 10 elevado a menos 2 mols,
e deram o volume. O volume é igual ao quê? É igual a 10 litros. Então, eles querem saber qual é o pH. Eles querem saber o pH desta solução. De quem? De hidróxido de sódio. Então, nós vamos calcular primeiro a concentração do hidróxido de sódio. Então, a molaridade do hidróxido de sódio tem que ser igual ao número de mol sobre volume, que vai ser número de mol 10 elevado a menos 2 dividido por volume 10. Isso tem que ser igual a 10 elevado a menos 2 vezes o quê? Vai ser vezes 10 elevado, esse está elevado a 1 aqui, quando sobe para cima fica elevado a menos 1, ok? Então isso, multiplicação de mesmas bases, expoentes diferentes, fica com 10 elevado a menos 3, o quê? Mols por litro. Então eu já tenho a concentração do hidróxido de sódio. Então vou pegar a base, que é o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio é esse cara aqui, hidróxido de sódio. Dissociando ele, vou ficar com o quê? Fico com Na+, mais OH menos. Então se eu já tenho aqui, a concentração dele aqui é 10 elevado a menos 3 molares, dissociando ele, a proporção é de 1 para 1 para 1. Então isso implica dizer que aqui também vai ser 10 elevado a menos 3 e aqui vai ser 10 elevado a menos 3. O que eu tenho de presente? Tenho a concentração de OH menos. Com a concentração de OH menos eu consigo calcular o pOH e com o pOH eu consigo calcular o pH. Então nós já sabemos que o pOH tem que ser igual a menos logaritmo da concentração de OH menos, visto que eu tenho a concentração de OH menos. Então isso tem que ser igual a menos logaritmo de quem? De 10 elevado a menos 3, ok? Então daqui eu tenho o seguinte, que o pOH do hidróxido tem que ser igual ao quê? Este expoente que está esse 3, menos 3 está no expoente 10, cai para frente do logaritmo, então fico com menos. Menos, que multiplica o quê? O menos 3 está a multiplicar o logaritmo. Se aqui não tem nada na base, então quer dizer de base 10. Logaritmo de 10, isso 10, de logaritmando 10. Então nós já sabemos que um logaritmando igual a base, isso sempre vai dar 1. Então daqui eu tenho, isso tem que ser igual a menos com menos costuma dar mais, então ficou mais 3 vezes 1, que vai ser igual a 3. Ou seja, o pOH do hidróxido de sódio é igual a 3. Eu tenho o pOH, então posso achar o pH pela seguinte relação, que diz que o pH mais o pOH tem que ser igual a 14. Isso implica dizer que o pH tem que ser igual a 14 menos pOH, ok? Então, pH tem que ser igual a 14 menos 3, que é o pOH que eu achei. Nesse caso, eu tenho que o meu pH do hidróxido de sódio tem que ser igual a 14 menos 3, costuma dar exatamente 11, ok? Então, o pH desta solução, quando adiciona-se 10 litros de uma solução de 10 elevado a menos 10 mols, elevado a menos 2 mols, é exatamente 11, que está exatamente representado na alternativa D desta questão, ok? Muito bem, vamos para a próxima questão, número 42, né? Então, vamos a fazer 40. Deixa eu ver se não me perdi. Então, vamos a fazer o número 41. Ah, ok. Muito bem, então vamos fazer 41. Então, vamos para o número 42. 42 diz o seguinte: mistura-se uma solução de um ácido com quantidade equivalente de uma solução de uma base. Qual dos seguintes pares ácido-base originar uma solução neutra? Então você tem que reagir esses dois caras aqui. Cada um desses pares originar uma solução neutra. O que será uma solução neutra? É uma solução em que formas um sal e esse sal, a parte do sal, uma parte destas substâncias que formam sal vem de um ácido forte e uma base forte. Só que eles dizem uma quantidade equivalente. Então se você reage 1 mol, por exemplo, se tu reages 1 mol de uma substância A, vai ter que reagir com 1 mol de uma substância B, ok? Então isso que estou a dizer, quantidades equivalentes. Então se tu olhas para as alternativas, aí tu consegues notar muito bem que nós temos o hidróxido de amônia. Primeiro devem ser duas substâncias fortes para originar uma solução, ou seja, originar uma solução neutra nesse caso. Então, perceba que o amônia, a opção A está fora, porque o amônia não é uma base forte, é uma base fraca, ok? E o hidróxido de bário é uma base forte, então estaria fora. Alternativa B, hidróxido de sódio e ácido clorídrico, exatamente. É esta a opção, a letra B, porque se tu reage hidróxido de sódio mais ácido clorídrico, isso vai originar cloreto de sódio e água, ok? Isso é uma solução neutra, ok? E a proporção é de 1 para 1, uma quantidade equivalente, ok? Pode analisar os restantes, mas não vamos aqui perder tempo analisando. Então vamos para a próxima questão. John, eu não passei, tipo... Então indo para 43, diz o seguinte: para neutralização do ácido clorídrico no estômago, tem-se usado antiácidos na forma de comprimido ou pó, à base de hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio, carbonato de sódio, de cálcio, aliás, e hidrogênio carbonato de sódio. E aqui deram as respectivas massas molares. Bom, eles querem saber qual é um dos 4 antiácidos e mais eficaz. Bom, aqui como trata-se de um ácido forte, é lógico que nós vamos ter que usar um sal básico, que tenha propriedades básicas. Então, nós vamos usar um sal que tenha propriedades básicas. Logo, tu já estavas a descartar todas as opções que tem só uma base. Tem que ser um ácido com propriedades, tem que ser um sal, aliás, com propriedades básicas para poder neutralizar aquele ácido, ok? Então, vamos lá. Tu já estavas a descartar a alternativa A porque é uma base, B é uma base também, E também temos somente base. Então, ficamos com A ou ficamos com C ou D. Então, vamos lá. Entre o carbonato de sódio, carbonato de cálcio, hidrogênio, carbonato de
de sódio, qual delas seria eficaz? Então, aqui, para tu conseguires neutralizar aquele ácido que se encontra no estômago, o sal eficaz é exatamente o bicarbonato de sódio. Porque se tu fores a reagir o hidrogênio carbonato de sódio e o ácido clorídrico, tu vais obter um sal neutro, ok? Então, neutro por quê? Porque vai reagir com esta base, vai neutralizar completamente o ácido no estômago. Por isso que tu vais encontrar um sal neutro. A reação seria mais ou menos essa aqui. Então, tu tens o quê? A ideia de você encontrar um sal neutro, ou seja, tu vais conseguir neutralizar todo o ácido que está lá no estômago. E quando tu fores a reagir o ácido clorídrico e o carbonato de cálcio, não vais encontrar um sal neutro, visto que a proporção não é de 1 para 1. Então, mais carbonato vai mais ácido clorídrico, isso vai formar cloreto de sódio, mais o quê? Mais ácido carbônico, ok? Então, moral da história, tu encontraste um ácido, um sal. Um sal o quê? Um sal neutro, que provém do ácido forte, que é do ácido clorídrico, e o Na que provém da base hidróxido de sódio, que é uma base forte. Ou seja, encontras um sal neutro. Isso implica dizer todo o ácido que está lá no estômago já foi neutralizado pelo já foi neutralizado pelo quê? Pela base, nesse caso, né? Pela base forte, ou seja, pelo sal que tem propriedades básicas, ou seja, o bicarbonato de sódio. Ok, vamos para a próxima questão. 44 diz o seguinte: o produto de solubilidade de AgCl é de 1,8 vezes 10 elevado a menos 10 a 298 Kelvin. Assinala a opção que indica a concentração de íons H+, Ag+, nesse caso, que se obtém no equilíbrio quando se adiciona excesso de AgCl numa solução a 0,1 molar de cloreto de sódio. Então, nós temos aqui um sal insolúvel, ou seja, AgCl. Dissociando isto aqui, nós teremos a presença de Ag+, mais o que? Cl-, ok? E ainda temos a presença de um outro sal, nesse caso um sal solúvel, né? Que é o cloreto de sódio. Dissociando temos Na+, isto mais Cl-, ok? Perceba uma coisa, aqui temos a presença de íon comum, ou seja, temos íons cloretos provenientes do sal insolúvel, nesse caso do HCl, e temos íons cloretos provenientes do sal solúvel, que é do cloreto de sódio. Então, eles deram que a concentração do cloreto de sódio é 0,1 molares. Então, se a concentração desse cara é 0,1 molares, a proporção é de 1 para 1 para 1. Então, isso implica dizer que a concentração de Na+ é de 0,1 molares e a concentração de íons cloreto provenientes da base solúvel, nesse caso cloreto de sódio, é 0,1 molares também. E aqui eles forneceram que o Kps tem que ser igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 10, ok? Muito bem. Então, o que eles querem saber? Eles querem saber a concentração de íons Ag+, aliás. Então, vamos expressar a expressão que expressa a constante de solubilidade para esta reação. Ok, vamos lá escrever a expressão para a constante de solubilidade para esta reação. Então, nós teríamos que o nosso Kps tem que ser igual à concentração de Ag mais vezes, elevado ao seu coeficiente, que eu não preciso escrever, vezes a concentração de quem? Do cloreto, elevado ao seu coeficiente também. Então, essa aqui seria a expressão do Kps para esta reação, ok? Então, essa é a expressão do Kps. Só que nós já sabemos também que este sal tem uma determinada solubilidade, ok? Se tem uma determinada solubilidade, então a proporção é de 1 para 1 para 1. Então, isso implica dizer que Ag+ é solubilidade, 1 vezes solubilidade, e o cloreto, íons cloreto também é 1 vezes solubilidade. Então, no lugar deste Kps, eu posso muito bem substituir, escrevendo Kps tem que ser igual à concentração de Ag+ igual ao quê? Igual à solubilidade, igual a S. Então, igual a S, vezes a concentração de íons cloreto. A concentração de íons cloreto é igual a S também. Então, vai ter que ser igual a S. Só que tem um outro detalhe, porque só não temos íons cloretos provenientes de quem? Do nosso sal insolúvel, nesse caso do AgCl. Temos também íons cloretos provenientes do nosso sal solúvel, que é o cloreto de sódio. Então, vai ser, na concentração de íons cloreto, vai ser a solubilidade, que é a concentração dos íons cloreto proveniente do sal insolúvel. Isto mais, deixa eu colocar mais, a concentração de íons cloretos provenientes de quem? Do nosso sal hidróxido nada, do cloreto de sódio, ok? Então, esta seria a concentração de quem? De íons cloreto, ok? Então, escrevendo mais bonito isso, eu tenho que o Kps tem que ser igual à solubilidade vezes o quê? Vezes isso tudo aqui, solubilidade mais o quê? Mais a concentração de íons cloretos proveniente do nosso sal solúvel, que é o cloreto de sódio. Só que eu já tenho a concentração desses íons cloreto proveniente do sal solúvel, equivale a quanto? Vale a 0,1 molares. Então, eu tiro esta, eu vou substituir tudo isto aqui
esta concentração dos íons cloretos provenientes do sal solúvel, nesse caso do cloreto de sódio, e coloco o seu respectivo valor, que é 0,1 molares, ok? Então, a minha expressão fica exatamente isso. KPS tem que ser igual à solubilidade que multiplica a solubilidade mais 0,1 mesmo, né? 0,1 molar. Só que eu já tenho KPS antes. Aqui eu caí numa equação quadrática, mas eu posso me livrar desta equação quadrática, visto que, perceba uma coisa. Então, o que acontece? Eu já tenho o valor do KPS. Aqui, a minha incógnita será o S. O S é exatamente a concentração de Ag+, que nós estamos a precisar, estamos à procura, né? O S, a solubilidade. Então, perceba uma coisa, esse KPS é 1,8 vezes 10 elevado a menos 10. Só que tem um problema, se eu faço a distributiva aqui, S vezes S dá S ao quadrado, e S vezes isso aqui dá 0,1 vezes 0,1 S. Eu vou cair numa equação quadrática muito chata de fazer. Até deixa eu escrever a equação quadrática que irei cair fazendo essa distributiva aqui. Então, vou ficar com o quê? 1,8 vezes 10 elevado a menos 10 tem que ser igual ao quê? S vezes S dá S ao quadrado, mais 1 vezes... S vezes 0,1 dá 0,1 S. Veja que aqui é uma equação quadrática, se eu for a organizar isto, ok? Então, se eu for a organizar isto, é uma equação quadrática. Deixa eu desbloquear isso. Então, se eu for a organizar isto aqui, é uma equação quadrática. Então, tem um jeito que eu posso me livrar analisando o seguinte. Eu já sei que o meu sal... cloreto de prata é um sal pouco solúvel, não é muito solúvel. Então, a concentração que eu irei encontrar de quê? A concentração que eu irei encontrar deste sal, ou seja, essa aqui, essa solubilidade aqui, S, que eu irei encontrar será muito menor, mas muito menor que se eu for a somar este S com este 0,1, não vai alterar quase nada. É a mesma coisa dizer, tipo assim, eu somar S, ok? O que eu estou a dizer é o seguinte, se eu for a somar essa concentração S que eu irei encontrar proveniente do cloreto de prata é muito menor porque o sal é pouco solúvel, ok? Então é muito menor essa concentração, de modo que se eu for a somar S mais 0,1 é exatamente aproximadamente igual, é aproximadamente igual, ou seja, é igual mesmo, eu posso assim dizer, será mesmo igual, escrever 0,1, porque não vai fazer diferença. É demonstrar um valor muito minúsculo, mas muito minúsculo, que se eu for a somar com 0,1, o resultado vai permanecer 0,1. Então, o que acontece aqui? Eu posso simplificar meus cálculos, poupando minhas matemáticas que eu iria fazer aqui, aproximando esse S que aqui aparece por zero. Então, esse aqui eu vou dizer que é igual a zero, porque é uma concentração que é aproximadamente igual a zero. Porque se eu for a somar com 0,1, vai permanecer 0,1. Então, isso se aproxima a zero. Então, moral da história, eu reduzi a minha conta escrevendo que a minha expressão tem que ser igual ao quê? KPS. KPS tem que ser igual a S vezes 0,1. Ok? Porque o S que está dentro de parênteses é aproximadamente igual a zero. Então, daqui eu isolo S. O S tem que ser igual ao quê? O KPS dividido por 0,1. Ou seja, o meu S tem que ser KPS em 1,8 vezes 10 elevado a menos 10, né? Dividido por 0,1 é mesmo que 1 vezes 10 elevado a menos 1. Então, na verdade, o meu KPS, ou seja, o meu S, que é igual à concentração de Ag+, tem que ser igual ao quê? Dividir isso por 1, vou ficar com 1,8 mesmo, vezes 10 elevado aqui. 10 elevado a menos 1 sobe para cima, vou ficar com 10 elevado a menos 10 vezes 10 elevado a mais 1. Subiu para cima, troquei o sinal do expoente. Então, na verdade, o meu S, que é igual à concentração de Ag+, tem que ser igual ao quê? 1,8 vezes 10 elevado a 10 elevado a 10, a menos 10 vezes 10 elevado a mais 1, dá exatamente 10 elevado a menos 9, ok? Então, a minha solubilidade, ou seja, a concentração de Ag+, tem que ser igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 9, ok? Se tu queres testar aquilo que eu estava a dizer, que este S é muito menor, que se eu for a somar com 0,1, vai permanecer quase 0,1. Soma 1,8 vezes 10 elevado a menos 9, mais 0,1. Soma este valor aqui, você vai perceber que esta soma aqui é aproximadamente igual a 0,1. Ou seja, 0,1 não vai mudar nada, porque este valor 1,8 vezes 10 elevado a menos 9 é muito pequeno. E se for já somar com 0,1, vai permanecer 0,1, ok? Então, nossa aproximação está certa. Se nós encontrarmos a solubilidade muito menor, como eu estava a estimar, ok? Então, a resposta disto, a concentração de íons H+, Ag+, nesse caso, é de 1,8 vezes 10 elevado a menos 9, ok? Então, essa seria a concentração de Ag+, íons Ag+, ok? Então vamos lá, 1,8 vezes 10 elevado a menos 9 se encontra exatamente na alternativa, na letra B deste exercício, ok? Muito bem, vamos para a próxima questão. Bom, indo para o 45 diz o seguinte, os coeficientes estequiométricos A, B, C, D da reação química abaixo são. Então eles deram basicamente uma reação que para nós acertarmos indicamos os coeficientes que eles estão a pedir na questão, ok? Então vamos lá passar a primeira reação, eu tenho esta reação aqui, eu não sei quem seria esse permanganato de potássio, não sei o que, 4 aqui, reage, não vou colocar estados de agregação, pelo facto de não ter espaço, então Fe, cloreto de ferro, pelo menos esse eu conheço, isto mais o ácido clorídrico, ok? Formando o cloreto
cloreto de manganês, ok? Isto mais o que? Deixa eu passar mais para baixo. Mais o que? O produto de lá. A continuação de lá irei colocar a preto aqui. Mais cloreto de ferro 3, né? Cloreto de ferro 3. Mais cloreto de potássio. Isto mais água, ok? Então, eles querem os coeficientes que estará na frente do esse cara aqui. E temos um outro coeficiente que estará na frente de Fe. Então aqui é C, magnésio, ok? Depois temos o coeficiente D aqui. Falta o coeficiente B. Onde é que está o coeficiente B? Está na frente do ácido clorídrico. Então eles querem esses coeficientes aí. Então aqui vamos utilizar o método de acerto de equações. Método de oxirredução, ok? Então primeira coisa, vamos calcular o NOx de todo mundo aqui. Calcular o NOx não tem mistério aqui. Não é novidade. Então aqui eu teria menos 2 vezes 4 menos 8. Esse potássio tem NOx fixo mais 1. Então menos 2 vezes 4 dá menos 8. Para dar 0 mais 1. Então aqui só pode ser mais 7 para manganês deste composto. Então aqui o NOx de cloro é menos 1, é fixo. Menos 1 não, menos 2. Então aqui teríamos o menos 1. Menos 1 vezes 2 daria menos 2. Para dar 0, como uma molécula neutra, então aqui ferro tem que ser mais 2. Aqui cloro é menos 1, hidrogênio mais 1, fixo. Aqui é menos 1 vezes 2 dá menos 2 para 0. Aqui tem que ser mais 2, ok? E aqui tem que ser o quê? Vamos lá, colocar de uma outra cor. Cloro menos 1 vezes 3 dá menos 3. Para dar 0, como a molécula é neutra, então ferro aqui tem que ser mais 3. E aqui cloro é menos 1, potássio mais 1 é fixo. E aqui oxigênio menos 2. E menos 2 vezes 1 dá menos 2 para dar 0. Hidrogênio é mais 1. Ok? Então já calculamos o NOx de todo mundo aqui. Muito bem, vamos identificar quem oxidou, quem reduziu. Ok, vamos lá. Temos o manganês aqui. O que aconteceu com o manganês? Vou sublinhar a preto o que aconteceu com o manganês. O manganês neste composto aqui está mais 7. O manganês nos produtos, este composto aqui, foi para mais 2, aliás. Ou seja, ele reduziu. Saiu do mais 7 para menos 2. Vamos identificar outro cara que está a oxidar. Esse está a reduzir. Quem está a oxidar aqui? Conseguimos perceber que o ferro saiu do mais 2, que é esta molécula aqui, para ferro mais 3, que é esta molécula aqui, do cloreto de ferro. Então, ele oxidou. Então, o que nós fazemos aqui? Vamos calcular o delta NOx de cada elemento, ok? Então, vamos calcular o delta NOx de manganês. Delta NOx de manganês. Ou seja, tem que ser igual ao NOx maior menos o NOx menor. Ou seja, tem que ser igual a 7 menos 2. Tem que ser igual a 7 menos 2, costuma dar 5. Depois vamos observar quantos manganês nós temos nos reagentes. Temos o manganês. Nos produtos temos o manganês. Então vamos fazer vezes 1. Tem que ser igual a 5. Esse é o delta NOx de manganês. Vamos calcular o delta NOx de ferro. Quem está a oxidar tem que ser igual ao quê? O NOx maior menos o NOx menor. Ou seja, ferro saiu do mais 2 para mais 3. Então vai ser maior. Quem é maior? É 3 menos 2. Tem que ser igual a 1. Vamos observar quantos ferros temos nos reagentes. Temos um ferro. Nos produtos um ferro. Então será vezes 1. Ok? Isso tem que ser igual a 1. Depois o próximo passo é só inverter este NOx. Ou seja, o NOx de ferro passa a ser do manganês. E o NOx, a variação do manganês, nesse caso, passa a ser do ferro. Ok? Então, a variação do manganês coloca no lugar do ferro e a variação do ferro coloca no lugar do manganês. Ok? Então vamos lá substituir isso. O que nós temos aqui? Ok, desculpa. Então, o que nós temos aqui? Vamos lá. Onde tem ferro, nós vamos colocar 5 na frente. Estamos a trocar a variação do manganês, estamos a colocar no 5. E a variação do manganês é exatamente 5. Então, esta variação do manganês vamos colocar no ferro. E esta variação do ferro, que é 1, vamos colocar no manganês. Ou seja, vamos lá escrever isto. Onde tem manganês, vamos colocar 1 na frente. Então, onde tem manganês, 1 na frente. Vamos aqui, é nesta molécula, a primeira molécula, neste temos manganês. Então, colocamos 1 na frente, ok? E nos produtos temos também lá manganês. Então, vamos colocar 1 na frente também. Ok? Muito bem. Então, onde tem ferro, onde tem composto que contém ferro, vamos colocar 5 na frente do ferro. Ok? Então, onde tem ferro é este composto aqui. Então, eu tiro esse A aqui, coloco 5. Ok? Então, coloco 5 na frente do ferro. Coloco 5 na frente do ferro. Deixa eu não deixar de enumerar que este é o nosso A. Então, aqui é o A. Coloco 5 no ferro. Já tenho a primeira letra aqui, nesse caso, que é o A. O A é igual a 5. Nos produtos onde tem ferro, é o C. Então, tiro esse C aqui, coloco 5. Ok? Porque tem ferro. Então, vou colocar aqui um 5. Vou fazer a inversão, então coloco aqui 5, ok? Então já troquei, já coloquei 5 aí. E não esquecer que este 5 é o valor do C. Então eu já tenho o quê? O A e eu tenho o C. Vamos lá ver se não conseguimos matar essa questão sem completar a reação. Nós queremos a sequência de quê? A, B, C e D. E nós temos o valor do quê? Temos o valor de A e temos o valor do C. Então tem que começar com um número, depois vir 5, tem que começar com um número, a seguir vem... tem que começar com 5 nesse caso, depois... Tem que começar com 5, depois saltar o número, vir 5. Nós conseguimos eliminar algumas questões aqui. Vamos lá, começou com 5A, então pode ser. D começou com 10, está fora. A linha B começou com 2, tem que começar com 5, está fora.
A linha E também está fora, então só ficamos com duas alternativas. Só que também nós podemos eliminar a alternativa C, porque a sequência é A, B, C e D. Então tem que começar com 5, que é o valor do A, salta um número, que é o B, que nós ainda não achamos, depois voltar para o 5, que é o valor do C, ok? Então tem que começar com 5, saltar um número, vir 5 de novo. Opa, então já eliminamos também a letra C. Então só a única letra é a letra A, que é 5, saltamos um número, que é 8 do B, depois vem 5 de novo, depois vem D, ok? Então a alternativa correta é exatamente a letra A, ok? Então não é de preencher, não é de acertar esta equação. Vamos lá. Termina daí, acha o valor do B e acha o valor do D. Eu só achando esses dois valores, analisando as opções, eu já concluí que é a letra A. Mas tu continuas a achar os valores de... Este TPC será para ti. Vais achar o valor do B e o valor do D, ok? Então vais concluir que será exatamente o B vai ser 8 e o D tem que ser 4. Ok? É só utilizar o método de tentativas. É que vai te ajudar a finalizar. Muito bem, vamos para a próxima questão, para não queimar muito tempo aqui. Então, a próxima questão, número 46, diz o seguinte: considere os potenciais padrões de redução. Muito bem, babá. Então, aqui deram duas equações, né? Deram Césio 4 mais um eletrão. Isto transformando em Césio 3 mais. Isso reduziu. Então, seu potencial tem que ser igual a mais 1,61 volt. E depois deram o quê? Deram estânio 4 mais, isto mais 2 eletrões, se transformando em estânio, 2 mais, isto, o seu potencial é igual a mais 0,15 volts. O que acontece aqui? Eles querem saber qual das reações irá ocorrer espontaneamente. Então, nós queremos a equação global disto aqui, que geralmente vai traduzir uma pilha, né? Então, aqui notamos que ambos estão a reduzir. Césio saiu de 4 mais para 3 mais. Estânio saiu de 4 mais para 2 mais, então ambos estão a reduzir. Então nós devemos expressar a equação global disto. O que acontece? Se ambos estão a reduzir, então nós vamos observar para os potenciais. Quem tiver maior potencial é porque ele gosta de reduzir, então não vamos mexer com esta equação. Quem tiver menor potencial, então este está a ser obrigado a reduzir. Na verdade ele gosta de oxidar. Então se nós percebemos ambas equações, nós conseguimos notar que o estânio tem menor potencial, ou seja, mais 0,15 e o Césio tem mais 1,61. Então nós percebemos que o estânio está a ser obrigado a reduzir. Na verdade ele gosta de oxidar. Então nós vamos devolver o estânio à vibe dele. Nesse caso vamos devolver o cara a oxidar como ele gosta. Então vamos manter a equação do Césio, que gosta de oxidar. Nesse caso vamos ficar com o quê? Iremos manter a equação do Césio 4 mais, Césio 4 mais um eletrão, isto transformando em Césio 3 mais. Isto com seu potencial também mantém, tem que ser igual a mais 1,61 volts. Agora, nosso camarada que não gosta de oxidar, vamos ter que lhe inverter. Ou seja, ele que não gosta de reduzir, gosta de oxidar, vamos ter que lhe inverter, pormos ele a oxidar, ok? Então vamos ficar com estânio 2 mais, isto, deixa eu escrever com uma outra cor, estou a fazer confusão, parece. Então, aqui nós teremos a seguinte reação: estânio 2 mais, isto se transformando em o quê? Oxidando para estânio 4 mais um eletrão. Isto com seu potencial, vamos mudar, então fica menos 0,15 volts, ok? Então, menos 0,15 volts. Invertemos a equação, vamos inverter o seu valor do potencial. Muito bem, então aqui nós devemos somar essas duas equações para acharmos uma equação global. Só que, para somarmos, nós devemos igualar o número de eletrões. Então, perceba aqui, aqui é mais 2 eletrões, não um eletrão, ok? Então, aqui é mais 2 eletrões, aqui é mais 2 eletrões. Então, o que acontece? Nós devemos igualar o número de eletrões. Perceba aqui, na primeira equação temos um eletrão, na segunda equação temos 2 eletrões. Então, devemos multiplicar a primeira equação por 2, para conseguirmos igualar o número de eletrões. Multiplicando a equação do Césio por 2, o que eu terei aqui? Vou ter 2 Césios, passo a ter 2 Césios aqui, passo a ter, em vez de um eletrão, passo a ter 2 eletrões, e aqui passo a ter 2 Césios 3 mais, ok? O potencial não é multiplicado, não afeta no potencial. Então, daqui é só somar as duas equações. Iremos obter a equação global desta pilha, ou seja, a equação que irá ocorrer espontaneamente. Daqui nós conseguimos simplificar 2 eletrões no reagente com 2 eletrões nos produtos, e daqui eu consigo obter 2 Césio 4 mais o que? Estânio 2 mais, isto mais nada, formando o que? O que temos lá? 2 Césio 3 mais, isto mais estânio 4 mais. Então essa será a equação que irá ocorrer espontaneamente. Esta aqui, 2 Césio 4 mais. Então vamos lá ver isto nas opções, se tem 2 Césio 4 mais. Então tem que ter 2 Césio 4 mais. 2 Césio 4 mais, muito bem. Mais estânio o quê? 2 Césio 4 mais estânio 2 mais. Começou bem. Então tem que ter 2 Césio 4 mais 2 estânio 2 mais. Então a alternativa A está fora. Eles estão a dizer aqui 2 Césio 4 mais 4 estânio 4 mais. Tem que ser estânio 2 mais. Alternativa B, 2 Césio 4 mais, ok? Mais 2 estânio 2 mais. Está certo? Isto forma
2 Césio 3 mais, forma de 2 Césio 3 mais 4, mais está em 4 mais. Aqui, mais está em 4 mais, exatamente. Então, a opção correta deste número é exatamente a letra B. Então, aqui também não faz sentido, o resto também não faz sentido, ok? Muito bem, vamos para a próxima questão. Número 47 diz o seguinte: qual o cátodo é e qual o ânodo da pilha de Daniel, respectivamente, os potenciais, blá. Ok, eles deram isto aqui em forma de representação. Ok, escrever isto que eles colocaram é a mesma coisa ter isto, ok? Estas duas equações que eles colocaram é a mesma coisa ter zinco 2 mais, passando para, ok, reduziu para zinco 0. É isso que eles escreveram aqui. O seu potencial padrão é igual a menos 70, menos o quê? Menos 0 é igual a menos 0,76 volts. Muito bem. E aqui, para equilibrar as cargas, precisamos de mais 2 eletrões nos reagentes. Muito bem. E a segunda, nós temos cobre 2 mais, isto mais o quê? Ok. Teremos cobre 2 mais, passando para cobre 0, ok? O seu potencial tem que ser igual a mais 0,34 volts. Para equilibrar, precisamos de 2 eletrões aqui. Muito bem. Então, eles querem saber o quê? Querem saber as equações que ocorrem no cátodo e ânodo. Então, o que acontece no cátodo? Nós já sabemos que ocorre redução, no ânodo, oxidação. Então, aqui as duas equações estão a oxidar. Então, o que acontece? Nós devemos também olhar para os potenciais. Aqui ambas estão a reduzir. Então, nós devemos olhar para os potenciais. Quem tiver maior potencial é porque gosta de reduzir, então não iremos mexer. Quem tiver menor potencial não gosta, está a ser obrigado. Então, iremos inverter, ok? Então, vamos lá. Nós conseguimos perceber que o cobre tem maior potencial, ou seja, ele gosta de reduzir. Então, ele está a obrigar com que o zinco está a obrigar o zinco a reduzir também, ok? Então, nós vamos manter a equação do cobre, ou seja, cobre 2 mais 2 eletrões, formando cobre 0, ok? Com seu potencial igual ao quê? Mais 0,34 volts. E para a equação do nosso amigo zinco, ele está a ser obrigado. Então, nós vamos devolver ele a oxidar, ok? Ele gosta de oxidar, está a ser obrigado a reduzir, por isso que o seu potencial está negativo. Então, vamos ter o quê? Zinco 0, isto oxidando para zinco 2 mais, isto mais 2 eletrões. O seu potencial muda, tem que ser igual a mais 0, tem que ser igual a mais 0,74 volts. Nem nos interessa mais o que o potencial muda. Então, na verdade, nós temos o quê? Nós temos essas duas equações. Temos o quê? Não vou escrever os potenciais, mas somente as equações, ok? Então, eu tenho cobre 2 mais 2 eletrões se transformando em cobre 0. E eu tenho o zinco 0 se transformando em zinco 2 mais 2 eletrões. Ou seja, o cobre reduziu. Então, se ele reduziu, e esta semi-reação ocorre onde? No cátodo, ok? Cátodo. O cobre reduziu, então ocorre no cátodo. O cobre reduziu, ocorre no cátodo. Então, o zinco oxidou, ocorre no ânodo, ok? Então, o zinco ocorre no ânodo. Então, as semi-equações que ocorrem no cátodo e ânodo são cobre ocorre no cátodo e o zinco ocorre no ânodo. Vamos lá ver isto. Cobre no cátodo, zinco ânodo, cobre cátodo, CC. Então vamos lá, a alternativa A está a dizer o quê? Opção A, está a dizer cátodo ocorre cobre mais para cobre 0, é isso? Cátodo, cobre mais a cobre 0, exatamente, então está certo. E o ânodo ocorre zinco 0 a zinco 2 mais. E o ânodo zinco 0 a zinco 2 mais, exatamente a alternativa A deste número, ok? Então vamos lá, a linha B está a dizer cátodo cobre 2 mais. Está a oxidar, não faz sentido. Cátodo de redução. Vamos lá, C está a dizer cátodo zinco 2 mais a zinco 0. Não, essa reação ocorre no ânodo. Também estava fora. D está a dizer cátodo zinco 0. Zinco está ocorrendo no ânodo, então não tem possibilidade. E E está a dizer cátodo zinco também está a oxidar, tem que reduzir. Então é exatamente a opção A. Muito bem, vamos para a próxima questão que diz o seguinte: a melhor frase para completar o fragmento, um produto favorecido pela reação redox tem o quê? Tem o quê? Tem um ΔG menor que 0, ok? Ou seja, a variação da energia de Gibbs menor que 0, ok? O que? Ele está a dizer o quê? A melhor frase para completar: o produto fornecido pela reação redox tem isso mesmo, tem variação de energia de Gibbs menor que 0 e o seu potencial padrão sempre tem que ser maior que 0, ok? Potencial padrão tem que ser sempre maior que 0. Ou seja, quando tu calculas o potencial de uma célula, não pode encontrar negativo, não pode ser negativo, tem que ser positivo. E para que a reação seja espontânea, a energia de Gibbs, ΔG, tem que ser negativa, ou seja, menor que 0. Isso se chama que identifica uma reação espontânea. E não espontânea, ΔG
tem que ser maior que zero, ok? Não espontâneo, não espontâneo. Então, a sequência é essa, ΔG menor que zero e potencial maior que zero. Vamos lá ver, 1G positivo. Opa, positivo não, tem que ser negativo, ΔG tem que ser negativo. Vamos lá, alternativa B, 1 ΔG negativo, ok? E um potencial positivo, exatamente, está na letra B desta questão aqui. E a letra C está a dizer 1G negativo e negativo também não. A D está a dizer 1G positivo, não tem que ser negativo. A letra E diz 1G nulo, também não pode ser zero, né? Muito bem, vamos lá para a próxima questão. A próxima questão está exatamente aqui. Não sei porque estamos a saltar. Então, a próxima questão está exatamente aqui, que diz o seguinte. O nome correto do composto, blá, 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 blá. Esse composto aqui, vamos lá passar esse composto chato. Vamos lá, eles deram CH3, C, vamos lá, quantos seja aqui? CH, ok, eles deram CH, tem 2 CH, ok. Então aqui, isso aqui, escrever isso é a mesma coisa, ter isso aqui. CH3 e CH3. Eles escreveram C entre parênteses CH3, 2, ou seja, tem 2 metis. Tem 2 grupos metis, ok? Tem 2 grupos metil. Então depois tem CH e depois entre parênteses CH3. Então aqui tem CH3, um metil também. Depois tem CH entre parênteses CH entre parênteses C2H5, ou seja, etil. Depois termina com CH3, ok? Então eles querem o nome desse composto aí. É muito fácil de identificar o nome desse composto primeiro, enumerar e dar nome, só isso. Então temos partindo daqui, pelo mais próximo da ramificação. Posso começar daqui, ou deste lado, a nomenclatura será a mesma, porque aqui vai começar do carbono 2, deste lado também do carbono 2, então tanto faz, ok? Então vou começar deste lado aqui. Começo com carbono 1 aqui, opa. Então daqui eu tenho carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Então tem que ser pentano. Sei que tem que ser pentano, né? Tem que ser pentano. São 5 carbonos. Pente. Como é um alcano, tem ligação simples, tem que ser pentano. Então vamos lá dar nome. Temos o quê? Temos o etil, temos um etil. Temos um etil no carbono 4, né? Ok. É isso. Vamos lá. Deixa eu pegar a cadeia para começar a contar. Se eu conto daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa. Então essa cadeia não é a principal, cara. A cadeia não é a principal. Essa cadeia tem 5 carbonos. Mas perceba uma coisa. Isto aqui, C2H5, é a mesma coisa eu escrever o quê? Vamos lá. É a mesma coisa eu escrever isso. C2H5 é a mesma coisa eu escrever C2 e depois CH3, ok? Esse C2H5 é etil. Então a cadeia principal não é aquela que eu estava a enumerar. Tem que ser a mais longa possível. Então, qual será a cadeia principal? Deixa eu circular a vermelho. Então veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tem que ser essa mesmo. A cadeia principal é exatamente esta aqui. Esta aqui é a cadeia principal. Deixa a cadeia aqui. Esta aqui será a cadeia principal. Então se eu começo a enumerar daqui, começo do carbono. Ok, vai calhar no carbono 2. Então começo da esquerda para a direita. Então começo com 1. Aqui é carbono 2. Aqui é carbono 3. Aqui é carbono 4. Aqui é carbono 5. E aqui é carbono 6. Ok? Então vamos lá. Eu tenho 2 metil no carbono 4. Então eu terei a seguinte, irei escrever da seguinte forma. O que eu tenho aqui? Tenho 1 metil e 2 no carbono 2. Então coloco 2,2. O que? São 2 metis. Então eu vou escrever dimetil. Dimetil o quê? Dimetil. Opa, tenho mais um metil no carbono 4. No carbono 3. Então posso tirar isso aqui. Então 2,3. Porque são 2 metil. Ainda tenho no carbono 3. Então vou ficar com trimetil. Depois, trimetil. Depois tenho mais o quê? Tenho um... Esta cadeia estava chata mesmo. Percebam que eu tenho um metil aqui no carbono 2, 2 metis no carbono 2, tenho um metil no carbono 3 e tenho outro metil no carbono 4. Então, na verdade, vai ser 2,2,3,4. Depois vem tetrametil, pentano, ok? Pentano. Eu estava fazendo cagada aqui. Então, vai ser isso. 2,2,3,4 tetrametil pentano. Hexano. O que está acontecendo comigo afinal? Estou cansado. Quem sabe não faz direito. Fazer mais de 20 questões chatas. Então, aqui vai ser hexano, ok? Hexano. Quem sabe não faz direito mesmo. Porque são 6 carbonos, ok? Então vai ser 2,2,3,4 tetrametil hexano. Ok? Então, vamos lá ver nas opções. 2,2, ok. A alternativa A vem pentano, está fora. A alternativa B vem 2,2,3,4 tetrametil hexano. Exatamente. Então está exatamente na alternativa B desta questão, ok? O resto não faz sentido. Ok? Então vamos para a questão número 50. Diz o seguinte. Na molécula do 2-etil, 1-pentano. 2-etil, 1-pentano. Ok. Na molécula 2-etil, 1-penteno. Ok. 2-etil, 1-penteno. Então, este cara aqui seria mais ou menos o quê? Então, tenho CH.
CH2, dupla ligação, penteno 1. Então, a ligação está no carbono 1. Então, tenho no carbono 2 etil. Então, aqui neste carbono eu tenho etil, grupo etil. O grupo etil é esse aqui. CH2, CH3. Esse é o grupo etil. Ainda vou prosseguir com a minha cadeia. Depois é penteno, né? Então, penteno vou ter CH2, CH2 e CH3. 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa é a minha cadeia principal. Então, esse seria 2 etil, porque está no carbono 2 o etil. Então, começando aqui, tenho 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, esse que eles escreveram aqui. 2 etil, 1 penteno. 2 etil, 1 penteno. Penteno 1 porque a dupla ligação está no carbono 1. Muito bem, eles querem saber o que agora? Somente, alternativa A, somente carbonos primários. Cara, tá errado. Carbonos primários? Não, tá errado. Não tem carbonos primários. Carbonos primários são aqueles só que se ligam a um outro átomo de carbono. A um único átomo de carbono, então tá fora. Percebemos que tem outros carbonos. Tem esse, por exemplo, carbono 2 e carbono secundário, porque tá ligado ao carbono 1 e ao carbono 3. Então tá fora. Vamos lá. Opção B. 3 átomos de carbono primários. 3 átomos de carbonos primários. Vamos lá, carbonos primários. Quais seriam os carbonos primários? Agora vamos poluir a figura aqui. Carbonos primários seriam quais? Teríamos este cara aqui, tá ligado a um carbono. Teríamos este cara aqui, tá ligado a um carbono. E teríamos este camarada aqui, tá ligado a um carbono. Tá certo. Temos 3 átomos de carbonos primários. Muito bem. Agora, o que vem a seguir? 3 átomos de carbonos secundários. Opa, carbonos secundários. Temos quantos carbonos secundários? Ok, vamos lá ver carbono secundário preto aqui. Eu vou pintar e não vou apagar, vou pintar mesmo. Carbono secundário nós teríamos quem? Nós temos este carbono aqui, é carbono secundário. E temos este carbono aqui, é carbono secundário. E temos este camarada também, é carbono secundário. Tá certo, meu. É, tá certo. Temos um carbono terciário. Então temos 3 átomos de carbonos primários, temos 3 átomos de carbonos secundários. E o que vem mais a seguir? Um átomo carbono terciário, até que enfim. Então nós temos exatamente um único átomo de carbono secundário, que é esse o carbono 2, está ligado a 3 átomos de carbono. Isso implica dizer a opção correta é exatamente a letra D desta questão, ok? Eu já estava cansado, nem queria analisar o resto. Ainda bem que encontrei a resposta. Estava fora, tudo isso estava fora. Então a opção correta é exatamente a letra B. Ok? Muito bem, vamos para o número 51. Ok, o número 51 diz o seguinte. Número 51 diz o seguinte. A reação entre buteno 2 e ácido clorídrico é uma reação de... é uma reação... Entre o quê? Entre buteno 1. Então, buteno 2, entre buteno 2 nesse caso. Buteno 2, esse cara aqui, já sabemos que é uma reação de adição. É buteno 2, né? CH3, CH, CH3, CH, dupla ligação, CH, ok? Vou tentar escrever a minha, tô bem bugado aqui. Vamos lá, mas vamos finalizar isso. Falta uma questão só. Então, CH, CH, CH2, CH2 nada, CH somente. Depois vamos ter o CH aqui, ok? Depois temos CH3 aqui. Então, esse seria o buteno 1. O que eles estão afirmando? É mais ácido clorídrico. É uma reação de adição. O que acontece? Esse ácido clorídrico, um hidrogênio, vem para cá, desta dupla ligação, e este cloro vem para este outro carbono da dupla ligação. Então, eles se distribuem. Então, estamos a adicionar aqui um cloro e aqui um hidrogênio. E quebramos essa ligação dupla, formando o alcânio CH3 e CH2 e CH. Depois temos um cloro aqui, ok? Temos cloro e é um cloro e CH3. Então, é uma reação de adição, ok? Então, é uma reação de adição. Nós adicionamos. Não precisamos olharmos para isso, ok? Então, está exatamente na letra A deste exercício. Muito bem, vamos para o número 52. 2 líquidos orgânicos incolores apresentam a mesma fórmula molecular, mas os seus pontos de ebulição são 137,7 graus Celsius e 34,6 graus Celsius. Esses líquidos podem ser respectivamente... Vamos lá analisar. Eles deram uma pista aqui. Eles deram que tem a mesma fórmula molecular. Então, vamos lá analisar só com isso. Se deram que tem a mesma fórmula molecular, eles disseram que um aldeído e uma cetona. Cara, aldeído tem como fórmula molecular este cara aqui, carbono, um radical aqui e dupla ligação O e aqui um hidrogênio, né? Então, isso é um aldeído. Se nós queremos, por exemplo, e grupo funcional da cetona tem que ter o quê? Radical aqui, CO radical. Então, eles estão a dizer que tem a mesma fórmula molecular. Nós podemos formar um composto em que vão ter a mesma fórmula molecular. Vamos lá ver. Vamos lá testar isto. Vamos lá pensar num composto. Eu vou escrever como um metanol. Metanal, nesse caso. Então, ficaria com CH3C, o quê? COH, né? COH. Esse aqui é o metanal. Etanal, né? Etanal nesse caso. Que é um aldeído. E este aqui, eu vou escrever o quê? CH3CO e CH3. Esse aqui é uma cetona. É uma cetona, que seria o metoxetano nesse caso. Ou sei lá, é o metoxetano, né? Sim, aldeído. Exato. É uma cetona, sim. Ok.
que é o metanona, sei lá, qual é o nome, mas é uma acetona, ok, eu segui essas fórmulas funcionais. Então, o que acontece? Vamos lá ver se esses dois têm a mesma fórmula molecular. Vamos lá, aqui temos quantos carbonos? Temos 2 carbonos, C2H. Temos quantos hidrogênio? 4 hidrogênio, 4O. Então, isso aqui seria o metanal. Vamos ler esse cara aqui, que é acetona. Eles estão assumiram que tem a mesma fórmula molecular. Então, vamos verificar com uns compostos hipotéticos da mesma, de funções que eles citaram nas alternativas. Então, eu tenho aqui o quê? C quantos? C3. H o quê? H1, 2, 6. Então, tenho 6. O então tem CO. Perceba que não tem a mesma fórmula molecular. De salientar que estas são as funções mínimas. Então, um aldeído, a função mínima tem que ter no mínimo 2 carbonos. E uma acetona, a função mínima tem que ter no mínimo 3 carbono, aqui no mínimo 2 carbono. Então é impossível ter a mesma fórmula molecular. Logo já estávamos a descartar a opção A, ok? A opção A diz o quê? Um aldeído e uma acetona. Tá fora, cara. Não é, não pode. Não existe. Vamos analisar a opção B. Um álcool e um éter. Essa coisa de analisar, satura. E já estou um pouco cansado, mano. Quem sabe não faz direito mesmo. Vamos lá. Muito bem, então, qual é a função, qual é o grupo funcional do álcool? O álcool temos um radical OH, o grupo OH. E o éter tem radical, O radical e radical aqui, ok? Então, esse seria o éter. Vamos lá tentar formular dois compostos de um éter e de um álcool e vermos se tem a mesma fórmula molecular, ok? Então, vamos lá. Eu tenho vou pensar no metanol, CH3OH, ok? E aqui vou pensar no aqui vou pensar no metanol mesmo. Ok, vou pensar no metanol, CH3 e aqui CH2OH, ok? E aqui vou pensar num etílico, né? Ou metoximetano, seria CH3 ou CH3. Vamos lá ver isso se vai dar. Então vamos lá escrever as fórmulas moleculares desses dois carinhas que eu escrevi aqui. Para o primeiro tem quantos carbonos? Tenho 2, então C2H o quê? Tem quantos hidrogênios? 2, 5, 6, então 6. E tenho um O aqui. Então esse seria o metanol, que é um álcool. Agora vamos ver esse éter aqui. Tem quantos carbonos? 2 carbonos, C2. Quantos hidrogênios? C3 mais 3, 6. Então H6. Opa, tá bater. Tenho mais um oxigênio. Então veja aqui. Tem a mesma fórmula molecular, ok? Então tem a mesma fórmula molecular. Nós já sabemos que esses dois caras aqui são líquidos incolores. Então é aquela propriedade que eles disseram. E lógico que um éter e um álcool não tem mesmo ponto de fusão e ebulição. Então tem pontos de fusão e ebulição diferentes. Mas eu não sei qual é o número deste ponto de fusão e de ebulição destes dois compostos. Mas a primeira propriedade que eles disseram é incolor, é lógico. E um éter e um álcool são incolores. Eu sei que tem propriedade incolor. Não conseguimos notar a mistura aqui lá, a composição. E tem a mesma fórmula molecular, já provei. E tem diferentes pontos de ebulição. É lógico que tem diferentes pontos de ebulição, porque não são as mesmas substâncias. Então, é lógico que a nossa opção, ficamos com a opção D, visto também que não quero analisar o resto. Fique para ti, analisa, fica para ti, isso, analisa. Mas a opção correta é exatamente a opção B, ok? Vamos para o último número e fechamos esse exame com a chave de ouro, ok? Então, vamos lá. Ésteres orgânicos formam-se quando reagem o que? A esta reação de esterificação. É uma reação que ocorre entre um ácido carboxílico e um álcool, ok? Então, imagina eu tenho CH3, CH2, OH, mais um ácido carboxílico. Vou imaginar um ácido acético, CH3COOH. O que acontece? Eu tenho um ácido carboxílico e um álcool. O que forma isto? Vai formar exatamente um éster, uma reação de esterificação, ok? Perceba que aqui é carbono, né? Aqui é carbono, não sei se está visível. Então aqui é carbono, é um ácido acético. Então vamos lá formular isto aqui. Qual é a reação que isto vai formar? Perceba que aqui, esse hidrogênio aqui vai sair, vai combinar com esta parte aqui, deste OH-, deste ácido. Ou seja, não é isto que eu estou aqui a escrever. Então vamos lá, era o quê? COH, né? Muito bem. E aqui, muito bem. Então é isso. Então o que acontece aqui? Acontece que esta parte aqui, OH-, que está ligado ao álcool, vai se ligar com um hidrogênio daqui. E aqui vai sobrar o íon acetato. E o íon acetato, com esta parte deste íon do álcool etílico, vai se juntar. O que forma? Vamos lá. Tirando OH- com hidrogênio, isso vai formar água, né? Vai formar água, exato, vai formar água. Então, mas o que sobrou? Sobrou o íon acetato e esta parte deste metil. Etil, né? Esse prefixo metil, sei lá. Então, juntando essas duas partes, eu ficarei com CH3, CH2 e o quê? Aquela parte só sobrou-me COO. Então, vou ficar com o quê? COO. Ok, vamos lá. Aqui vai dar o quê? Ali eu tirei OH, então ali sobrou-me esse íon acetato. CH3, COO. Depois fico com o quê? Aqui sobrou-me essa parte aqui, então vou juntar ambos. Fico com CH3 nada. CH2 e CH3. Ok? Então esse seria o éster formado. Reação de esterificação. Os ésteres são formados reagindo um álcool e um ácido carboxílico. Então um álcool e um ácido carboxílico. Vamos lá ver.
um ácido carboxílico, lógico que é um ácido orgânico, não inorgânico. Então, álcools e ácido inorgânico está fora. Álcools e ácidos orgânicos, exatamente, opção B, ok? Então, o resto estava fora. Ok, foi um prazer estar aqui a resolver este exame contigo. E se por acaso gostou da resolução, peço que te inscrevas no canal, deixe ficar o seu like, comente. E cara, boa preparação, mano. Tamo junto.